E para adentrar o coração do Senhor, tem que vivenciar o amor, tem que desejar a graça de Deus, tem que ter sede da graça de Deus, das coisas do alto. O Senhor hoje nos chama a ser sedento da sua graça, a deixar o Espírito Santo nos conduzir, a deixar o Espírito Santo nos impulsionar para águas mais profundas, para mergulhar na sua graça e no seu amor. Coloca a mão no seu coração. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes, que o teu coração seja avivado, seja alcançado na poderosa intercessão da Virgem Maria, que Nossa Senhora vá à nossa frente, que o teu coração essa noite se abra para receber da graça de Deus. Permita que o Senhor toque o teu coração, toque a tua alma, permita que o Senhor toque a sua história. Esteja com o coração aberto para o Senhor. Fala para Jesus: Jesus, pode entrar. Entra no meu coração, Senhor. Restaura a minha vida, Jesus. Levanta-me, Senhor, como uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quero ser sedento da tua graça, Senhor. Quero conhecer um pedacinho do céu aqui na terra. Pelo seu amor, pelo poder do Espírito Santo. E por isso essa noite, Jesus, eu peço ao Senhor: aviva minha alma, liberta-me, Senhor, restaura-me e cura as minhas feridas. Amém? Amém. Era só um preparo para que possamos já entrar nesse mistério do coração do Senhor. Pode sentar, fica à vontade. Meu nome é João Paulo, sou da Diocese de Campo Limpo. Qual que é essa diocese? É Santa Mária, né? Eu vinha com meu irmão que veio comigo, Emerson, e partilhando. Não sabemos se era a Diocese de Santa Mária ou não, mas que bom. Poucas vezes vim para esse lado, acho que umas 2 vezes só. Não sei, eu acho que foi nesse grupo mesmo que eu já vim pregar, já faz muitos anos atrás. Estou me lembrando mais ou menos desse local. E é com alegria imensa, meus irmãos, que venho essa noite para pregar e testemunhar, vivenciar com vocês a graça de Deus. O pregador, ele tem uma missão muito importante, que é trazer os mistérios do coração de Deus, é abrir a porta do céu, para que a graça de Deus possa derramar sobre todos aqueles que estão clamando. Porque a palavra de Mateus 18:20 vai dizer: onde estiverem 2 ou mais reunidos, ali eu estarei presente. Então nós cremos que é a ação de Deus em nosso meio, que é o Espírito Santo que fala aos nossos corações. Então Deus vai falar de forma poderosa ao teu coração, não porque é o João Paulo que está aqui pregando, mas é porque é o Espírito Santo que está sedento da tua alma nessa noite. Santo Agostinho dizia que Deus tem sede, que tenhamos sede dele. Deus é sedento pela tua alma. Deus é sedento pela tua cura, pela transformação da sua vida, pela sua conversão. Deus é sedento em realizar prodígios e milagres em nossas vidas. Mas João Paulo, por que então não acontece? Porque muitas vezes limitamos a graça de Deus, não deixamos acontecer. E essa noite vamos quebrar as barreiras e deixar fluir os rios de água viva da graça de Deus. Amém? Quem quer a graça de Deus aqui, dá um glória a Deus bem forte. Não me convenceu, mais uma vez. Glória a Deus. Amém. Já toma posse dessa graça da cura e da libertação que o Senhor está realizando sobre a sua vida, porque eu vim aqui nessa seriedade para ver a tua alma sendo resgatada, para ver o seu coração sendo curado e você sendo liberto em nome de Jesus, na poderosa intercessão de Nossa Senhora. Amém? Essa noite, que maravilha, vamos poder partilhar, adentrar um pouquinho mais na doutrina, na palavra do Senhor, para entender a vontade de Deus.
Deus tem um chamado a todos nós, o Senhor tem um chamado que foi feito ao nosso coração para segui-lo. O Senhor disse: vem e segue, para Mateus. E essa noite, de forma especial, obrigado, meu irmão. Essa noite, de forma especial, o Senhor olha para o teu coração, chamando você a uma novidade de vida, chamando você a ficar mais firme na sua graça, a tomar posse de uma caminhada firme, de uma vida de conversão, de restauração, para que você caminhe o caminho do céu, para que você vá em direção ao coração dele. Então o Senhor nos chama a conversão diariamente. Todos os dias o Senhor nos chama a conversão, a se aproximar. Só vai parar esse chamado de Deus quando estivermos junto com ele, quando dermos o nosso último suspiro, porque precisamos melhorar muito, sim ou não? Ou tem santos aqui preparados para o céu já? Teu lugar não é aqui não, então, você está no lugar errado. O grupo de oração é lá no céu, o clamor é lá no céu, o cerco de Jericó é no céu. Mas sabemos que todos nós estamos no processo de conversão, de melhora, e santo é aquele que luta. Não pense que os santos não pecavam, pelo contrário, eles lutavam para não pecar, para agradar o coração de Deus. Então eles lutavam até o sangue para agradar o coração do Senhor. Temos lutado até o sangue pela nossa vida de oração, pela nossa santidade diante de Deus. Santa Catarina de Sena dizia que um pecado, menor que seja, pensa o seu menor pecado, é horrível aos olhos de Deus, desagrada o coração do Senhor, porque não é isso que o Senhor quer para nós, uma vida de pecado, mas Ele quer uma vida de graça. E esse cerco de Jericó, estamos vivendo um chamado para as famílias. Quem aqui faz parte da família? Ixi, calma aí, vocês não entenderam. Quem aqui faz parte da família? Tem alguém que não faz parte da família aqui? Você nasceu da onde, meu filho? Aqui tem mãe. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Quem é pai? Pai? Quem é filho? A metade só. A outra metade ainda não entendeu a mensagem. Não entenderam ainda. Quem é filho? Todos nós, né? Amém. Meus irmãos, então essa noite vamos falar sobre os problemas na família. Primeira vez que eu vou falar sobre esse tema e achei super interessante, porque a família é a estrutura para a sociedade, para a igreja. É da família que saem os profissionais, é da família que saem as vocações, é da família que temos uma sociedade. Então a família é responsável por uma sociedade organizada, por vocações na graça de Deus, por homens e mulheres de fé. A família é responsável, por isso que a família é obra de Deus. A família é graça de Deus, não somente a família biológica, porque, como eu perguntei, todos nós fazemos parte da família. Todos nós fazemos parte de uma família, seja estruturada ou não, seja cristã ou não. A minha realidade, eu vim de uma família espírita, não foi de uma família cristã. Eu não tive um fundamento católico, eu não tive uma criação com a doutrina da fé cristã católica. Eu nasci em uma realidade espírita. Então nem todos nós tivemos essa graça de crescer em berços católicos. E talvez até hoje a sua realidade seja assim. Mas o Senhor nos chama como fonte de graça, como porta aberta da sua graça para nossas famílias. O Senhor nos chama a orar pelos nossos familiares. O Senhor nos chama a ser testemunho para os nossos familiares, a orar pela conversão para que todos eles estejam no céu conosco.
mesmo que seja no último suspiro, mesmo que seja lá no último suspiro antes da morte. Em nome de Jesus, a nossa família vai conhecer a graça de Deus. Amém? Você está orando por isso, meu irmão, minha irmã? O apóstolo Paulo disse àquele carcereiro: será salvo tu e a tua família. Você e a sua família será salvo. Crer no Senhor, e você e a sua família será salvo. Você tem tomado posse dessa palavra? Das promessas do Senhor? Não aceite que ninguém da sua família se perca. Você, como um católico, tem que ser sedento pela graça de Deus. Tem que confiar na promessa que o Senhor fez para você. Ele te chamou à conversão e chamou você como luz para iluminar a sua família, como canal de graça para a conversão dos seus. Satanás, ele quer roubar os nossos familiares, ele quer nos levar para longe da graça do Senhor, para a perdição, para o inferno. Mas Deus, ele sonha com a conversão de toda a nossa família, e principalmente com a nossa. Com a sua, que está me ouvindo. O Senhor sonha com a nossa conversão. O Senhor sonha em poder dar a graça dele de uma forma especial para nós, de poder realizar prodígios e milagres sobre as nossas vidas. Mas como eu disse no início, há barreiras, há bloqueio, há situações que impedem a graça de Deus de acontecer. E sobre isso que vamos falar, sobre os problemas na família. Precisamos quebrar essas barreiras, quebrar os grilhões, quebrar as maldições. Essa noite nós vamos clamar, através dessa pregação, dessa oração, Deus vai quebrar toda a maldição que estiver sobre a sua vida, em nome de Jesus. Essa noite você tem que declarar que vai cair por terra, vai romper as barreiras, as armadilhas de Satanás, os planos malignos do demônio contra a sua vida e a sua família. A sua família tem que ser do Senhor. Não aceite, mas o meu irmão é difícil, a minha mãe, o meu pai é difícil. Deus, ele é especialista em realizar milagres, e Deus quer realizar essa graça. Precisamos confiar, meus irmãos. A nossa fé tem que ser inabalável. Que fé é essa? A qual não acreditamos no poder de Deus, que pode converter os nossos, que pode mudar uma realidade da nossa vida. Qual é a dificuldade que você tem vivido? Qual as provações que você tem passado? Você tem confiado no Senhor? Ou você tem se entregado ao desespero? Uma santa da igreja estava batalhando com o demônio no combate espiritual, e o demônio disse: eu vou pelo mundo agora. E ela falou: o que você vai fazer pelo mundo? Eu vou levar desespero sobre os corações, porque um coração que entra no desespero, ele perde a fé. Será que o inimigo não tem roubado a sua fé pelo desespero? Então restaura a sua fé nessa noite. Santifica o teu coração diante de Deus. Toma posse da graça que o Senhor reservou para você. Toma posse da unção do Espírito Santo que é derramado sobre o seu coração nessa noite. Você não pode sair daqui da mesma forma que você entrou. Não aceite isso, porque eu não aceito. Eu não vim aqui para brincar. Eu vim aqui para ver a graça de Deus acontecer. Eu e o Emerson sabem da batalha espiritual que foi para chegar aqui. Quantos carros entrou na nossa frente, quase batendo no nosso carro, um atrás do outro. Quantas situações que a gente se perdeu para chegar aqui. E a gente sabia que o inimigo estava querendo se levantar, tentou se levantar, mas caiu em nome de Jesus, porque estamos aqui, amém? Graças a Deus você está aqui para ouvir essa palavra e tomar posse dessa palavra, porque João 8,32 vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Toma posse dessa libertação, toma posse da graça de Deus que está sendo manifestada sobre a sua vida nessa noite. Eu profetizo que a partir dessa noite a sua vida nunca mais vai ser a mesma, porque a sede que o Senhor coloca no meu coração é uma sede imensa da graça, da libertação, da cura, da restauração. Muitos aqui sairão curados, porque é o ministério que o Senhor me deu.
O meu irmão, nem sei se ele sabe disso, mas é um ministério onde o Senhor tem realizado muitos prodígios e milagres. Não é engrandecimento nenhum para mim, mas é tudo para a honra e glória de Deus. Porque se não fosse a graça de Deus, não sobraria nada na minha vida, nem na sua. Então por isso que precisamos da graça de Deus nos nossos lares. E é isso que vamos falar nessa noite. Pega a palavra comigo, Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, Bíblia Ave Maria, 1497. Gálatas capítulo 5, carta do apóstolo Paulo aos Galácios, a comunidade de Gálatas. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 13. Bíblia Ave Maria, 1497, 1497. É importante que vocês escutem. Por isso que no Antigo Testamento o Senhor vai falar: ouve Israel, Javé teu Deus vai falar. É importante que você escute a palavra de Deus. Você que não encontrou, não tem problema, você depois medita nessa palavra e deixa Deus falar no teu coração, porque são verdades da nossa fé, que são respostas para a nossa caminhada. Por que que as famílias hoje estão destruídas? Por que que hoje a nossa vida pessoal se encontra em bloqueios, em maldição? Por que que não vemos a graça de Deus acontecer como deveria, como nos é prometido? O Senhor essa noite quer trazer respostas, mas não é somente teoria, porque eu não gosto de teoria, eu gosto de prática. Por isso que quando eu entrei na igreja católica, eu era espírita, tive a minha conversão, e Jesus tocou o meu coração, colocou fogo no meu coração, e eu falei: Senhor, eu não quero ser mais um a sentar no banco da igreja, esquentando o banco. Eu quero fazer a diferença, eu quero ver a tua ação acontecendo, eu quero ser levantado para ver o teu nome sendo glorificado, ver os prodígios e milagres acontecendo, o poder do teu Espírito Santo sendo derramado. Porque os primeiros séculos da igreja, 8 séculos da igreja, no início da igreja, era chamada patrística. Eram os primeiros santos da igreja católica, eram acompanhados por sinais tremendos da graça de Deus. Sinais acompanhavam a vida daqueles homens e mulheres, eram cheios do Espírito Santo, a palavra de Deus era anunciada, os corações eram convertidos pelo poder de Deus, as famílias eram restauradas pela graça do Senhor. A sede do coração de Deus era vivenciada em cada coração naqueles tempos. Era a nossa igreja, que é o mesmo Espírito Santo que agiu naquele tempo, no início da igreja, é o mesmo Espírito Santo que age hoje sobre nós. E a dificuldade que eles viviam era imensamente maior, porque toda família cristã tinha um mártir. No início dos séculos, a perseguição era muito grande, mas a fé daqueles homens e mulheres, jovens, daquela família era inabalável, porque confiavam no Senhor, trilhavam um caminho de graça, de conversão, buscavam uma vida de maturidade espiritual, crescer na graça de Deus, sedento no seu crescimento, nos seus estudos, no seu conhecimento, na sua vida de oração. Por isso a família daqueles cristãos era diferenciada, porque eram cheias do Espírito Santo. O amor de Deus era a coluna principal daquelas famílias, e precisamos aprender. Vamos lá, versículo 13: vós, irmãos, foste chamado à liberdade, não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazer-vos servos um dos outros
pela caridade, pelo amor. Porque toda lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais, vede que não acabeis por vós destruíres um ao outro. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem ao Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros, e por isso que não fazei o que quereis. Se, porém, vós deixais guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni: os que praticarem não herdarão o reino de Deus. Paramos por aqui. Precisa pregar ainda? Olha o que o apóstolo Paulo, direcionando essa comunidade, as famílias estavam sendo direcionadas, porque o apóstolo Paulo foi aquele que foi fundando as comunidades. O apóstolo Paulo foi aquele que pregou para a Ásia Menor inteira, evangelizou a Ásia Menor inteira. Ele tinha como sair de Roma, ele tinha como ir para as outras cidades, coisa que os outros apóstolos não poderiam. Então ele foi fundando as comunidades e pregando a verdade do Evangelho. E ele ia formando as comunidades, eram famílias cristãs que aceitavam a palavra de Deus, que abriam o coração para a verdade do coração do Senhor, que rompiam com as coisas do mundo, que rompiam com o pecado, que rompiam com as coisas mundanas. Eram corações que aceitaram se converter, que deixaram o trabalhar de Deus acontecer no coração, sabendo que precisavam mudar, sabendo que precisavam de conversão, deixar as coisas do passado, deixar as coisas do mundo e começar a trilhar um novo caminho de graça diante de Deus. Então aceitaram essa palavra do coração do apóstolo Paulo, deixaram germinar no coração. E aí aconteceu a conversão, porque essa é a dinâmica da conversão. Você ouve a palavra, a verdade que está sendo dita, essa verdade vai para o teu coração porque você aceitou essa verdade, você realmente trouxe como verdade importância para a sua vida, e depois vem as atitudes. Essa é a dinâmica da conversão. Se você não tomar posse dessa palavra essa noite, nada vai mudar na sua vida. Se essa noite você não ser ousado diante de Deus e falar: Senhor, eu quero a tua graça, eu quero a tua cura, eu quero ser um homem e uma mulher de fogo, eu quero trazer a graça do teu amor para a minha família. Se você não for ousado diante de Deus, você não vai ver nada acontecer. Porque uma oração sincera que passa do teto é aquela oração que é feita com o coração, uma oração que é feita com a alma. Se você fala da boca para fora, você acha que Deus vai ouvir? Se nem você está dando importância na sua oração, se nem você está dando importância naquilo que você quer, eu quero uma cura, eu quero uma libertação, mas não tem buscado. Eu quero que o Senhor me dê a graça, mas não busca uma vida de confissão. Tem gente que há anos não se confessa, não sei como consegue, como está de pé ainda. Eu, pelo menos uma vez por mês, no mínimo, vou buscar confissão, porque a minha vida espiritual é de combate, e se eu vacilar com o demônio, ele me derruba.
Então eu sei que a minha luta espiritual é muito forte. Então eu não vacilo nos pecados. E outra, um padre muito conhecido, escritor da igreja, um teólogo, chamado Garregula Grande, ele diz que o que impede um homem e uma mulher de viver o sobrenatural de Deus na sua vida são os pecados veniais que vão se acumulando. Ele diz: se a pessoa se acomoda nos seus pecados veniais, naquela mentirinha, naquela situação de comodismo, de preguiça, se vai acumulando isso na sua alma, isso vai te deixando lento para as coisas de Deus, e logo se torna um pecado mortal, e você sai da graça de Deus. O inimigo é estratégico, e é assim que ele tem destruído as nossas famílias. Então o apóstolo Paulo é bem claro: não pode haver dentro dos nossos lares, nas nossas vidas, nada que venha nos prejudicar, nada que nos tire da sua graça. Ele dá uma lista inteira aqui de situações que nos tiram da graça de Deus, que precisamos lutar. E uma das coisas principais, eu até anotei isso, que tem prejudicado as famílias, são os vícios. As famílias contemporâneas dos tempos atuais têm sido destruídas pelos vícios, são chamados maus hábitos. Tem sido destruída, por quê? Os vícios é uma porta aberta do inferno dentro da sua vida e da sua família. Os vícios permitem que Satanás entre e faça bagunça, e faça virar uma desordem total dentro dos lares. Ah, João Paulo, mas tem aquela dificuldade, talvez o filho viciado em bebida, em droga, ou o marido, ou alguém do lar. Isso é destruição para as nossas famílias, porque isso mina de Satanás, isso mina do inferno para dentro dos nossos lares, para dentro de muitos corações, através dos vícios. Mas eu estou falando para pessoas aqui de caminhada, pessoas que estão caminhando com o Senhor. Então há muitos vícios que são chamados os maus hábitos, que têm prejudicado os seus lares. Eu não estou pregando para pessoas de primeira conversão aqui, senão eu ia falar dos vícios, da bebida, das drogas, como eu faço em muitas pregações para jovens que estão vindo da realidade do mundo para a realidade da igreja. Mas eu estou falando para pessoas de famílias aqui que têm caminhado com Deus, mas que muitas vezes deixam os maus hábitos tomarem conta da sua vida. Muitas vezes deixa o egoísmo, que é um dos pilares dos maus hábitos, destruir a família. Mas o principal é a cobiça. A cobiça é terrível sobre um coração. A cobiça, ela impede a graça de Deus de chegar no coração. O orgulho, porque a cobiça tem os seus filhos, né? A cobiça tem os seus filhos, que é o orgulho, o egoísmo e o individualismo. Isso dentro de um lar é destruição, e tem atingido muitos de caminhada, porque a pessoa sabe, o marido é viciado em bebida. Como que você tem tratado isso? Porque a pessoa, quando ela tem esses maus hábitos, ela se torna insuportável, e muitas vezes precisa da paciência e principalmente da oração, que é contrário aos maus hábitos, que são as virtudes, e uma das principais é a humildade. Dentro dos lares precisa da humildade do marido, da esposa, precisa da humildade dos filhos, para que a vontade de Deus aconteça, para que o coração do pai seja tocado, para que o coração da mãe seja tocado. É necessário uma vida de oração, de orar, direcionar a oração para aqueles que são os nossos, que estão nessa situação,
porque é difícil mesmo você combater uma pessoa que é difícil, que tem os maus hábitos, com ignorância, com falta de humildade, com orgulho. Isso só piora mais o seu lar. Então, uma das coisas principais que tem destruído os lares é a falta de diálogo. Se prefere deixar levar pelo orgulho, aí vem as feridas, e aí vem o ódio, a raiva. Quantos católicos de caminhada com o coração cheio de raiva, que não perdoam as pessoas da sua família? Isso é inadmissível, porque você está deixando uma brecha imensa para Satanás destruir a sua família. O ódio, a raiva, a falta de perdão é uma brecha enorme para que o inferno destrua o seu lar, porque quando você preenche o seu coração de ódio, não tem lugar para o amor de Deus, porque Deus não vai se misturar com ódio. Ou você é quente ou você é frio. Se for morno, você será vomitado. Ou você é de Deus e busca o perdão no seu coração, ou você deixa o ódio tomar conta do seu coração. E um dos pontos principais que tem destruído as famílias é a falta de perdão. Mas João Paulo, é difícil lidar com aquela pessoa, com os maus hábitos, com os vícios dela. É por isso que devemos ter uma vida de oração, porque aí vamos aprender a ser homens e mulheres de virtudes. Vamos aprender a ter paciência, a ser humildes em orar, em ajudar as pessoas que precisam da nossa família. Eles precisam do quê? Da nossa oração. Uma coisa muito importante: uma pessoa ferida, ela fere. Uma pessoa curada, ela cura. Então o coração ferido, ele não tem o que dar, ele só vai ferir. É por isso que a gente tem que perdoar aquela pessoa que nos magoou. É por isso que temos que orar por aquela pessoa, para que ela seja curada. Porque uma pessoa que está em paz com Deus, que está na graça de Deus, ela busca partilhar o amor, ela busca a graça de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, ele vem renovar as nossas famílias, trazer o perdão sobre os nossos corações, nos levar a uma vida de oração, para que aconteçam as promessas de Deus em nossas vidas. Se você se decidir a perdoar e a deixar o Espírito Santo conduzir a sua história, a sua vida, você verá os prodígios e milagres, as promessas de Deus acontecer sobre a sua vida e sobre a sua família. E Deus está sedento disso, que você tome posse dessa palavra de cura e de libertação, que você busque a partilha, a humildade e a graça de Deus. Que pena, o tempo já tinha um monte de coisa para falar, mas eu creio que o Senhor já deixou bem claro em nossos corações essa noite. Então Ele nos chama a tomar posse, a ter uma decisão diante da sua presença. Você quer ver a graça de Deus acontecer sobre a sua vida e a sua família, sim ou não? Sim. Então é necessário tomar uma decisão, mudar as atitudes, ter bons hábitos, vida de oração, vida de confissão, santa missa, sagrado, leitura da palavra, jejum, penitência. E aí você vai abrir os seus olhos espirituais e vai enxergar e ter discernimento o que é de Deus e o que é de demônio, o que é do demônio e como que ele está agindo e como impedir que ele haja sobre a sua família. Onde que ele está agindo, está minando as coisas ruins sobre a sua família. É assim que você vai enxergar e vai combater o bom combate, como dizia o apóstolo Paulo. Vamos para a prática, vamos orar, vamos deixar Deus preparar o nosso coração para esse combate, para essa batalha. Fica de pé neste momento. Que você nessa noite, com o coração sedento da graça de Deus, olhando para o coração chagado do Senhor, coloque a tua história, coloque a tua vida. Deus sabe muito bem o que você tem passado, o que você tem sofrido. E essa noite o Senhor te chama a essa libertação, a deixar que a sua graça
possa te libertar, possa te restaurar. Reconhece neste momento diante de Deus a necessidade que você tem dessa restauração, da cura das suas feridas, porque um coração curado Ele cura. Então deixa Deus curar você primeiro, para que depois Ele alcance a sua família. Deixa Deus derramar o seu Espírito Santo sobre você nessa noite. Coloque a mão no seu coração. Eu quero pedir, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, pela Tua graça sobre os corações nessa noite. Muitos corações feridos, angustiados, precisando da Tua paz. Muitos corações sob pressão, Senhor. Muitas pessoas sendo oprimidas espiritualmente, precisando ser libertas pelo Teu poder. Muitos corações sedentos da Tua graça nessa noite, Senhor. E eu peço, Senhor, pelo poder das Tuas chagas, do Teu sangue precioso, que cada coração aqui seja alcançado pela Tua graça, seja liberto pelo poder do Teu Espírito Santo. Peço a poderosa intercessão de Nossa Senhora, que o manto da Virgem Maria te cubra nessa noite, e que Nossa Senhora esmague a cabeça da serpente debaixo dos seus pés. Que Nossa Senhora, pela poderosa intercessão, quebre as maldições que foram lançadas sobre a sua vida. Que pelo poder das chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, você seja liberta de todo mal. Eu profetizo aqui nesta noite, homens e mulheres de fogo, restaurados pela graça de Deus. Eu profetizo a restauração da sua família. Eu profetizo a unção do Espírito Santo a ser derramada. Que toda falsa enfermidade cesse em nome de Jesus. Todas as dores físicas, toda a opressão espiritual, tudo aquilo que se levantou contra a sua história, contra a sua vida, contra a sua família, que caia por terra em nome de Jesus. Que São Miguel Arcanjo, com a espada desembanhada, rompe com toda corrente maligna, com tudo aquilo que estava sobre a sua vida. Que uma unção poderosa do Espírito Santo, de cura, de libertação, de restauração, um novo fôlego espiritual seja derramado em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Que você seja avivado pela graça de Deus, que os prodígios e milagres de Deus aconteçam sobre a sua vida, sobre a sua história nessa noite. Eu profetizo homens e mulheres de fogo, restaurados pela graça de Deus. Toma posse, fala com Jesus neste momento. Vai tomando posse da graça de Deus, vai tomando posse da unção, do milagre do Senhor sobre a sua história. Vai declarando os prodígios e milagres de Deus nessa noite. Vai declarando a unção do Espírito Santo a queimar no teu coração. É o amor do Senhor que queima no teu coração nessa noite. É o amor do Senhor que te restaura. É o amor do Senhor que te dá um novo fôlego espiritual. A unção do Espírito Santo te leva a uma perseverança, a conversão, a uma mudança de vida. Recebe o impacto do céu, recebe a unção do Espírito Santo. É o batismo de fogo, é o derramamento do Espírito Santo, que é derramado com poder sobre a sua história. Fala para Jesus: eu tomo posse, eu quero a tua unção, eu quero os prodígios e milagres. Cura, Senhor, a minha enfermidade, restaura, realiza a tua graça. Eu quero a tua providência divina, a tua providência divina sobre a minha vida, Senhor. Realiza, Senhor, eu me abro ao teu querer nessa noite. Faz a tua vontade, Jesus. Se até hoje eu fiz a minha vontade, que seja feita a tua vontade. Vamos clamar. Faça dessa canção a sua oração, o seu clamor ao coração de Deus nessa noite. Acredita, confia. É Nossa Senhora que vem à nossa frente. Pede com fé, tomando posse da graça.
Levanta os seus braços lá no alto. Vai clamando. Deixa essa unção ser derramada sobre você pelas mãos de Nossa Senhora. O Espírito Santo aviva a tua alma nessa noite. Recebe esse impacto de amor. Isso, rompe com toda a frieza espiritual, com toda a falsa enfermidade. É o Senhor realizando prodígios e milagres em nosso meio. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora, a graça chega ao teu coração nessa noite. O Espírito Santo, ele realiza prodígios e milagres em nosso meio. As enfermidades físicas estão cessando no nome de Jesus. Dores sobre o corpo, sobre a coluna, enxaquecas, dores sobre as pernas, sobre o braço, enfermidades internas sendo curada, hernia de disco, Senhor, me dá a palavra, a região do fígado sendo curada em nome de Jesus. É os prodígios e milagres acontecendo pelo poder das chagas do Senhor, a qual nenhuma enfermidade resiste. A unção do Espírito Santo te restaura. Muitos corações que estavam tristes, angustiados, estão recebendo a alegria, a força do Espírito Santo, um novo fôlego espiritual, o batismo de fogo sendo derramado sobre você. O Senhor está realizando prodígios e milagres. O Senhor me coloca uma pessoa que está numa cama de hospital, está doente. Há duas situações: uma cama em casa doente e no hospital, onde o Senhor